Bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Histórias a Direito. Hoje tenho a felicidade de vos trazer um dos meus livros preferidos e aquele que foi, durante muito tempo, o meu livro preferido, O Estrangeiro, de Albert Camus. Este foi, durante muito tempo, um dos meus livros preferidos porque fala sobre a importância da autenticidade e da honestidade e da procura de uma verdade que é pessoal. Mas não são esses temas que nos vão ocupar hoje. Vamos falar do Estrangeiro de Albert Camus para falar sobre pena de morte. O livro trata de um personagem principal, que é o Marceau, que, depois de saber que a sua mãe morreu, é convidado a ir ao funeral e, durante todo o funeral, não chora. Mais tarde, Marceau é condenado à morte por matar um árabe numa praia. O trecho que vos vou ler fala dos pensamentos de Marceau, não só sobre a pena de morte, mas sobre a morte em si e o fim da sua vida enquanto condenado, enquanto este está na sua cela à espera do padre. Se bem que ele não está à espera do padre porque ele não quer falar com ele. Estão a insistir que ele fale com o padre, mas ele não o quer fazer. E, portanto, é esse o trecho que vos vou ler. Lembrei-me nestes momentos de uma história que a mãe costumava contar-me a respeito do meu pai. Eu nunca o conhecera. Tudo o que sabia de preciso a respeito deste homem era talvez o que a minha mãe então me dizia. Fora assistir à execução de um assassino. A ideia de ir punha-o doente, mas não deixava de ir. E à volta vomitara durante quase todo o dia. Isso desgostava-me vê-lo. Agora, porém, compreendia-o. A reação era tão natural. Como não percebera eu que não havia nada mais importante do que uma execução capital. E que, no fim de contas, era a única coisa verdadeiramente interessante para um homem. Se por acaso saísse da prisão, iria assistir a todas as execuções capitais. Fazia mal, julgo eu, em pensar nesta possibilidade. Pois à ideia de me ver livre uma destas manhãs, atrás de um cordão de polícias e do outro lado, à ideia de ser o espectador que veio assistir, uma onda de alegria envenenada subia-me ao coração. Mas não era razoável. Fazia mal em abandonar-me a estas suposições, porque, uns instantes depois, vinha-me um frio tão horrível que tinha de me encolher debaixo dos cobertores e batia aos dentes sem conseguir dominar-me. Evidentemente, nem sempre nos podemos manter razoáveis. Outras vezes, por exemplo, fazia projetos de lei, reformava os castigos a aplicar, observara, já que o essencial era para dar ao condenado uma oportunidade. Para as coisas correrem melhor bastava 1/1000. Parecia-me, por conseguinte, que se podia obter um composto químico, cuja absorção mataria o paciente 9 em 10. Este estaria à parte de tal possibilidade. Porque, pensando bem, considerando as coisas com calma, verificava que o que havia de defeituoso na guilhotina era não existir qualquer possibilidade de salvação. Absolutamente nenhuma. A morte do paciente, em suma, era decidida de uma vez para sempre. Era um caso arrumado, uma combinação que não mais se podia desfazer, um acordo resolvido e sobre o qual não se podia voltar atrás. Se, por exceção, o maquinismo falhava, recomeçava-se do princípio. Como consequência, o aborrecido é que isto levava o condenado a desejar o bom funcionamento da máquina. Digo que é o lado defeituoso da coisa. O que num determinado sentido é verdade. Mas por outro lado, via-me obrigado a reconhecer que residia aí todo o segredo da boa organização. Numa palavra, o condenado sentia-se obrigado a colaborar moralmente. Era do seu interesse que tudo marchasse sem empenos. Via-me também obrigado a verificar que, até aqui, tinha tido sobre todos estes problemas ideias que não eram certas. Julguei durante muito tempo, não sei porquê, que para ir à guilhotina era preciso subir uns degraus. Creio que por causa da Revolução de 1789. Quer dizer, por causa de tudo, quanto me ensinaram ou me mostraram em semelhante matéria. Mas veio-me à ideia, numa destas manhãs, a fotografia de uma execução retumbante, publicada nos jornais da época. Na realidade, a máquina estava simplesmente no chão. Era muito mais estreita do que eu julgava. É engraçado como não me lembrei disto há mais tempo. Na fotografia, a máquina impressionara-me como uma obra de precisão, brilhante e acabada.
Exageramos sempre as coisas que não conhecemos. Verifiquei, pelo contrário, que era tudo muito simples. A máquina estava ao mesmo nível do homem que para ela se dirige. Vai ter com ela precisamente como iria ter com uma pessoa. Também isto era aborrecido. A imaginação poderia agarrar-se à subida ao cadafalso, à ascensão para o céu. Enquanto aqui, o maquinismo, mais uma vez, esmagava tudo. Era-se morto, discretamente, talvez com um pouco de vergonha, mas com muita precisão. Havia duas coisas que nunca me saíam da cabeça: a madrugada da execução e o recurso da sentença. Não deixava, no entanto, de discutir comigo mesmo e de tentar pensar noutras coisas. Estendia-me, olhava através da janela, procurava interessar-me pelo que via. O céu tornava-se verde, a noite chegava. Voltava a fazer um esforço para mudar o curso dos meus pensamentos. Punha-me a escutar o coração. Não era capaz de imaginar que este barulho compassado, que me acompanhava há tanto tempo, podia um dia cessar. Nunca tive verdadeira imaginação. Mas tentava imaginar, não obstante, o segundo em que o bater do coração já se me não prolongaria na cabeça. Em vão. A madrugada e o recurso não me abandonavam. Acabava por chegar à conclusão de que o mais razoável era ainda não me tentar dominar. Sabia que vinham de madrugada. Ocupei as minhas noites, em suma, a esperar por essa madrugada. Nunca gostei que me surpreendessem. Quando me acontece alguma coisa, prefiro estar presente. Eis porque, no final, acabei por dormir um pouco de dia, enquanto durante a noite esperava pacientemente que a luz nascesse no vidro do céu. O mais difícil era a hora duvidosa em que eles geralmente operavam. Depois da meia-noite esperava e escutava. Nunca a minha orelha se sentiu tantos ruídos e distinguiu sons tão tenues. Aliás, posso afirmar que, de certo modo, tive sorte durante este período, pois nunca cheguei a ouvir passos. A mãe costumava dizer que nunca se é completamente infeliz, mesmo na prisão. Continuava a concordar com ela, quando o céu se coloria e um novo dia entrava na minha cela. Porque, logo que ouvisse passos, o meu coração era capaz de rebentar. Mesmo se o mínimo som me atirasse de encontro à porta, mesmo se, a orelha colada à madeira, eu esperasse desvairadamente até ouvir a minha própria respiração, assustado por a achar tão rouca, e se, tal como a agonia de um cão, ao fim desse período o meu coração rebentasse, tinha ganho, ao menos, mais 24 horas. Durante todo o dia podia pensar no recurso da sentença. Julgo que tirei o melhor partido possível desta ideia. Calculava os meus efeitos e obtinha assim destas reflexões o melhor dos rendimentos. Começava sempre pela suposição mais pessimista. O recurso é rejeitado. Pois bem, morrerei. Mais cedo do que os outros, evidentemente. Mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que morrer aos 30 ou aos 70, tanto faz. Pois, em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. No fim de contas, isto era claro como a água. Hoje ou daqui a 20 anos, era a mesma eu quem morria. Neste momento, o que me incomodava um pouco no meu raciocínio era esse frémito terrível que me percorria, ao pensar nesses 20 anos para viver. O que tinha a fazer era abafar esta sensação, imaginando o que seriam os meus pensamentos daqui a 20 anos, quando chegasse então a hora da morte. Uma vez que se morre, é evidente que não importa como e quando. Portanto, e o difícil era não perder de vista o que este portanto representava no meu raciocínio, o melhor era aceitar a rejeição do meu recurso. Neste momento, apenas neste momento, conquistava, por assim dizer, o direito, dava a mim mesmo licença de abordar a segunda hipótese, a de anularem a sentença capital. O maçadeiro era que tinha de tornar menos fogoso esse impulso do sangue e do corpo, que me picava aos olhos e me comunicava uma alegria insensata. Era preciso que me aplicasse a reduzir esse grito, a vencê-lo pela lógica. Era preciso que eu estivesse natural, mesmo nesta hipótese, para tornar mais plausível a minha resignação. Na primeira hipótese, quando o conseguia, ganhava uma hora de calma, e isto era importante. Foi num momento assim que, mais uma vez, me recusei a receber o padre da prisão. É este o nosso livro desta semana, deste mês. É este o nosso trecho. Espero que tenham gostado. Recomendo qualquer pessoa a ler este livro, não só pelo tema da pena de morte, que é o que aqui nos traz hoje, mas por essa ideia de que há uma verdade que é só nossa e que a devemos procurar e sermos autênticos e sinceros. É essa mesma verdade. Muito obrigado e boas leituras.